Agora vamos falar sobre os recursos específicos de FDM no GrabCAD Print Pro. Acabamos de abordar como as tecnologias FDM, PolyJet e SAF incluem custos, etiquetas, verificador de espessura, matriz 3D e agrupamento no Print Pro, mas vamos falar sobre as características específicas da FDM. O Accuracy Center permite que você digitalize sua peça a laser e corrija a deformação na segunda impressão. Os modelos permitem que você defina suas configurações para a FDM, para que todos usem as mesmas configurações. No momento da gravação, esses recursos estão disponíveis apenas para impressoras do tipo FTM, mas no futuro devem estar disponíveis para todas as tecnologias Strada-Sys. Então vamos falar sobre o Accuracy Center. Antes, você fazia o upload de um arquivo CAD no GrabCAD Print, imprimia e basicamente aceitava o resultado, certo? Se houver um pequeno desvio, se estiver um pouco empenado, o que você faria? Tem que voltar ao CAD e tentar desfazer o empenamento, certo? Isso não é possível. Mas agora, com o Accuracy Center e o GrabCAD Print Pro, o que você pode fazer é escanear sua peça e o Print Pro irá corrigir automaticamente esse empenamento. Certo, ele vai corrigir o formato e você imprime essa versão corrigida novamente, para obter um resultado mais próximo, melhor e mais preciso. Agora, tivemos alguns clientes que ficaram preocupados neste ponto ao verem este diagrama, com medo de que estivéssemos alterando seus arquivos CAD e desviando da intenção original. Mas lembre-se de que o objetivo é justamente voltar à intenção original do CAD, voltar ao que você queria imprimir desde o início. Estamos comparando tudo com o CAD, corrigindo com base no CAD, e isso, na verdade, faz com que você chegue mais perto do arquivo que deseja imprimir. E temos os dados do escaneamento para provar isso. Em vez de ser um processo de loop aberto, é um loop fechado muito mais preciso. Estamos levando em consideração o feedback da impressora. Então, como as coisas se comparam? Bem, cada peça e cada material serão diferentes, mas para esta peça específica de 15 centímetros que imprimimos, atribuímos cerca de 50 micrômetros ao erro aleatório da impressora, certo? É difícil atribuir esse valor, mas essa é a nossa melhor estimativa. Cerca de 250 micrômetros para erro sistemático de impressão, 75 para o resfriamento pós-processo e talvez 10 micrômetros para o próprio erro do scanner, certo? Somando tudo isso, você tem cerca de 385 micrômetros de erro no original antes da impressão. Juntando tudo isso após o Accuracy Center, conseguimos reduzir para cerca de 85 micrômetros, que é praticamente o limite teórico da máquina. Você não pode eliminar o erro aleatório, não pode eliminar o erro de escaneamento. As outras duas partes você pode reduzir corrigindo a deformação. Curiosamente, o erro do scanner afeta muito a incerteza no algoritmo, então você vai perceber que pequenas diferenças no escaneamento fazem uma grande diferença nesse processo. Agora, uma grande suposição aqui é que esses erros precisam ser repetíveis, tanto o sistemático quanto o pós-processo. Isso significa a mesma máquina. Você está imprimindo no mesmo canto da bandeja, com o mesmo material, na mesma cabeça. Você está fazendo o pós-processamento deles na mesma sala, com a mesma temperatura, certo? Esses erros precisam ser repetíveis. Pense nisso como o vento em uma tacada de golfe. Se o vento sempre sopra tudo 5 graus para a direita, você pode mirar 5 graus para a esquerda, mas só se o vento for consistentemente 5 graus para a direita. Então você precisa manter todo o resto repetível para que esse processo funcione. Certo, então que tipo de scanners você pode usar? Na maioria das vezes, scanners de ponta. Você não vai usar seu iPhone para escanear isso. Nós testamos algumas coisas, mas sempre estão inventando mais scanners. Então, para o scanner portátil, temos um Creaform. Ele é muito flexível, mas o GOM estacionário é o mais repetível, certo? Ele é estacionário e fixo, então há menos chances de erro humano. O estacionário também parece ser o mais preciso, certo? Novamente, menos interferências, e é o melhor para peças menores como a que você vê aqui. Para peças maiores, você pode usar o ARMI ou o scanner a laser portátil, mas isso é só o que descobrimos. Então, vamos falar de tolerâncias. Antes disso, eu costumava pensar em polegadas, mas depois de lidar com scanners, agora penso em micrômetros. O melhor scanner estacionário que temos, o GOM, pode chegar, em um dia excelente, a mais ou menos 5 micrômetros. Isso é o melhor que você pode esperar. O que JA é muito bom. Nossos scanners portáteis, o pior que você pode esperar é cerca de mais ou menos 20 micrômetros. Lembre-se de que o erro aqui se multiplica 4 ou 5 vezes devido ao erro no algoritmo. Passando para as máquinas, a melhor tolerância publicada para uma F900
é de cerca de 89 micrômetros, mais ou menos 89 micrômetros. E uma chamada típica de desenho, você sabe, quando a dimensão não é especificada, é de cerca de 250 micrômetros. Então, uma regra geral é que os scanners trabalham na casa das dezenas de micrômetros e as peças impressas trabalham na casa das centenas de micrômetros. É assim que eu me lembro. Agora, que tipo de empenamento a precisão pode corrigir e o que ela não pode corrigir? Bem, podemos corrigir empenamentos lineares e repetitivos. Se você tem uma forma que arqueia um pouco, você consegue corrigir isso por ser linear e pequeno o suficiente. Mas se ela deforma assim, você não pode. Quem já fez FEA sabe que essa forma à direita é um problema de flambagem. Nada acontece até que de repente ela dobra. Isso é não linear. Então você realmente não pode corrigir isso. Menciono isso porque me enviaram uma peça assim e perguntaram: pode corrigir esse empenamento? Usando o seu senso de engenharia, você vê que não dá. Pode-se colocar um suporte no meio para a grade não deformar, mas você não consegue fazê-la voltar à forma original. Em geral, se a deformação dividida pela dimensão for cerca de 1%, é linear. Mas, se a deformação for de 2% ou mais, já é comportamento plástico não linear. Agora, vamos ver isso em ação. Tudo começa abrindo um modelo. Pode ser um arquivo STL, mas também pode ser um arquivo CAD, STEP ou Parasolid. Tenho aqui um duto que normalmente imprimimos em UTEM. Ele tende a deformar porque é fino e feito de um material de alta temperatura. Você verifica o modelo em busca de erros, como sempre faz, e agora desce aqui até a aba do centro de precisão. Vou clicar no modelo e importar uma varredura. Essa varredura é um STL do scanner. Este é o resultado da primeira impressão. Por isso eu chamo de antes. É antes da correção. Você vai escolher as unidades da varredura e há algumas opções. Normalmente, você quer manter a base plana e preservar as características horizontais. E então você clica em comparar. Isso leva um pouco de tempo. Está comparando milhões de triângulos, então vou acelerar isso. E é assim que o resultado fica. Vermelho está grande demais comparado ao nosso CAD. Azul está pequeno demais comparado ao CAD. O que você quer é um tom de branco. Aqui em cima, no topo, você tem uma pontuação de precisão da impressão de 0 a 100. Pense nisso como uma redação de inglês. 29 de 100 não é uma nota boa para uma redação de inglês. E você tem algumas tolerâncias no lado direito. A tolerância é definida de acordo com a máquina. Então, uma pontuação de impressão de 100 não é perfeita. É apenas o melhor que a máquina pode fazer nesse tamanho. Aqui está o controle deslizante de tolerância. Posso deixá-lo mais ou menos colorido. Perfeitamente branco é 100%. É isso que você está buscando. Mas, com essa tolerância que definimos automaticamente para esta máquina e para esta peça desse tamanho, temos cerca de 30 de 100 e o vermelho e o azul que você vê. Posso exportar este modelo UAM corrigido, adaptado ao Warp, como um STL para impressão em um sistema de terceiros, como uma impressora de metal, Formlabs ou Markforged. Ou, se eu clicar em imprimir na Stratasys no GrabCAD Print aqui, posso imprimir em uma impressora Stratasys, certo? JA está corrigido, só está esperando eu clicar em imprimir e pronto. Eu, JA, tenho a versão melhorada na minha bandeja agora. Então, se eu for até o topo e, digamos, JA imprimir essa versão e a escaneei novamente, posso adicionar outra iteração para comparar. Então, vou em frente e adiciono essa segunda iteração. E esse será o escaneamento após a correção. Então, eu chamo isso de meu escaneamento pós-correção. Na verdade, essa é minha segunda impressão. Você pode chamar do que quiser. Vou escolher as mesmas configurações e comparar, e vou acelerar novamente. E é assim que a versão corrigida fica. Você pode ver que a segunda versão está muito melhor. Há muito menos vermelho e azul, e a impressão, na verdade, recebe uma nota de 81 em 100, o que é uma nota muito boa para um trabalho de inglês. Você nunca vai chegar a 100, mas 81 de 100 JA é muito bom. Aqui embaixo, no histograma, você pode ver que o número de triângulos que estão se desviando do ponto central é muito menor, e é uma curva em sino, que é o que você quer. O que basicamente está fazendo é remover os outliers das laterais. Você pode ver a versão antiga na linha preta aqui, e então você pode exportar isso também, se quiser levar para outro lugar. Mas essa é a segunda impressão. Você pode ver que está muito melhor do que a primeira impressão. E é assim que você usa o centro de precisão. Agora vamos para o segundo recurso, que é específico para FDM, que são os templates FDM.
Vamos supor que você gerencie uma loja de impressão 3D e tenha certas regras que quer que todos os seus operadores sigam. Quais são realmente essas regras? Bem, é uma combinação de um material com algum tipo de configuração de preenchimento, ou é uma combinação de um material com algum tipo de configuração de altura de camada, ou uma impressora, uma máquina, junto com algum tipo de configuração de suporte. Essas são as regras. No GrabCAD Print, todas essas regras e configurações ficam do lado direito. Altura de camada, preenchimento, suporte, a máquina. Então, o que fazemos com um template é travar essas configurações do lado direito para que a próxima pessoa que usar esse arquivo não possa alterá-las. É do mesmo jeito que você pode criar um template no PowerPoint para travar a cor e o tamanho da fonte que seus colegas podem usar. Pense nisso como travar as configurações nestas caixas. Ao criar um template de manufatura, você vê as configurações travadas com caixas de seleção como estas. Atualmente, todas precisam estar no template, mas em versões futuras poderemos desmarcar algumas para criar templates apenas de altura de camada ou preenchimento. Mas por enquanto, tudo vem junto. Então, o fluxo de trabalho é: você coloca uma peça na bandeja e salva ou exporta como um template, um print.mt para um template de manufatura. Você entrega esse template para seu colega de trabalho e, quando ele o abre, vê este aviso de projeto restrito. E se ele tentar alterar as configurações, verá este aviso dizendo que as configurações não podem ser alteradas. Vamos ver como isso fica no software. Aqui está uma bandeja F900 vazia e começamos adicionando um modelo. É preciso um modelo na bandeja para salvar as configurações, então vou pôr uma régua padrão que sempre uso. E uma vez que ela está na bandeja, podemos realmente começar a aplicar as configurações. Então, digamos que eu vá aqui para o material e digamos algo como nylon 12 com fibra de carbono, certo? Então vamos configurar isso. Queremos sempre a menor altura de fatia possível. E para o preenchimento, queremos sempre que seja sólido. E digamos que para as configurações de suporte, sempre queremos que seja inteligente. É isso que queremos salvar. F900, fibra de carbono, menor altura de corte, preenchimento sólido, suporte inteligente. Agora, vamos até o topo e em Arquivo, exportar como modelo de fabricação. Vai aparecer uma pequena janela e você pode passar por aqui e ver o que está salvando. Se eu for em Propriedades do modelo, por exemplo, você pode ver o que está sendo salvo aqui. Propriedades da bandeja, mesma coisa. Assim você pode ver o que está sendo salvo. Quando terminar de revisar tudo, você pode clicar em Exportar o modelo e ele vai criar um arquivo .mt. Vou apenas salvar aqui na minha área de trabalho, arquivo.mt. E então vou criar um novo projeto. E se eu for até aquele arquivo na área de trabalho e abrir o arquivo .printmt, pronto, aí está. Você vai notar que a parte em polegadas sumiu da bandeja. Ela ainda está na árvore de recursos e oculta. Mas enquanto ela estiver oculta, não será impressa, então ela continua lá e oculta. Mas você pode ver que aparece como projeto restrito, sabe? Essas configurações não podem ser alteradas. Do lado direito diz que não podem ser alteradas, então a pessoa com a licença Print Pro pode criar o modelo, mas qualquer um usando o GrabCAD Print pode usar o modelo, certo? Qualquer pessoa da sua organização. Então, é uma maneira realmente ótima de padronizar tudo em toda a organização. Então, esses são os dois recursos específicos de FDM do GrabCAD Print Pro. Se você tiver alguma dúvida, pode sempre me enviar um e-mail na Stratasys ou falar com o representante de suporte ao cliente local. Eu sou Shivan Ghosh, da Stratasys, e obrigado por assistir.